Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o Rui Badaró, estou com o João Massano. Juntos conversaremos sobre política, direito, atualidades e assuntos relacionados ao universo luso-brasileiro ou luso-atlântico. Tudo bem consigo, João? Quais as boas novas que o ano de 2024 poderão trazer nestes Diálogos Luso-Atlânticos? Olá, Rui, tudo bem? De facto, voltamos depois de uma pausa natalícia e com as passagens de ano e tudo mais, que é sempre assim uma altura mais complicada para nós e para todos. Mas já tinha saudade de estar aqui a conversar nos nossos diálogos, porque de facto é importante este confronto de perspectivas diferentes dos dois lados do Atlântico, e esperemos que no futuro consigamos ter ainda mais perspectivas, que isso era para mim a grande batalha, e acho que para ti também, conseguirmos ter diferentes perspectivas lusófonas sobre realidades semelhantes, ou seja, sobre casos judiciais e outras situações que possam ter relevância serem discutidas segundo a perspectiva de cada uma das realidades, como temos feito aqui na Luso-Brasileira, tentar ter aqui duas perspectivas que permitam perceber as diferenças que existem entre os dois países. De facto, acho que o alargar à lusofonia dos diálogos, que está no próprio nome, e cada vez mais conseguirmos fazer, esperamos, melhor em matéria de confronto de perspectivas que permita, de facto, ver as diferenças entre os dois países e os outros que vierem a participar aqui, conseguirmos ter também uma perspectiva sobre o que se vai passando diariamente em cada um dos países a nível político e que possa ter influência, como tem sempre, na nossa atividade enquanto profissionais do direito e da advocacia. E aqui em Portugal estamos sob o signo das novas eleições, que se vão realizar no dia 10 de março, e que a nova maioria que surgir deste sufrágio em Portugal, vamos ver qual será. E determinará muito os próximos meses de atividade aqui em Portugal, em todos os setores. Mas há uma coisa que me preocupa mais e que me preocupa muito, que é eu verificar em várias situações do nosso dia-a-dia que há um autoritarismo, prepotência e arrogância cada vez maiores em qualquer situação, em qualquer associação, em qualquer, até a nível nacional, a nível sectorial, a nível local. O que nós assistimos é uma intolerância cada vez maior para opiniões diversas, e que nos 50 anos do 25 de Abril aqui em Portugal, custa-me dizer, mas parece-me que a liberdade de expressão é uma coisa que não é bem compreendida por todos. Há pessoas que entendem que só a opinião delas é que é válida, e tudo o que se possa destacar, digamos, da doutrina oficial e politicamente correta é para abater. E isso parece muito perigoso, principalmente no 25 de Abril e na comemoração do meio século do 25 de Abril, nós estarmos a chegar a uma sociedade de medo, que não quer confrontos, que tem medo de confrontação. E lembrei-me muito, até a propósito do aniversário do nascimento do Martin Luther King, que aquela frase do silêncio dos bons e dos gritos dos maus cada vez mais é relevante. E infelizmente, porque o que nós assistimos é que ou as pessoas aderem à doutrina vigente para ser simpático e ao que diz a maioria ou ao que diz o poder, ou então correm o risco de ser censuradas, criticadas e até às vezes, como se diz, canceladas nas redes. E isso é perigoso, porque o que nós notamos é quanto mais polémicas as opiniões forem, melhor. Se forem um bocadinho insultuosas ou ofensivas, ainda terá maior adesão. Mas depois, se alguém tenta, de alguma forma, ter uma posição equilibrada, mais racional, é apelidado de tudo e mais alguma coisa menos de santo. E isso nota-se cada vez mais.
nas redes sociais e no dia a dia de qualquer instituição. E isso preocupa-me bastante, e eu diria que uma das minhas preocupações principais, para além de nos nossos diálogos nós continuarmos a defender a liberdade de expressão e a dizer que todas as opiniões são válidas, desde que naturalmente não sejam insultuosas ou difamatórias, etc. A minha grande preocupação é o direito à liberdade de opinião. Porque uma coisa é afirmarmos que existe liberdade de expressão, outra coisa é a prática dessa liberdade de expressão. Por um lado, parece-me que o direito a ter uma opinião diversa não deve ser censurado, e por outro lado também deve ser, naturalmente, o direito à liberdade de expressão tem que ser exercido com responsabilidade, porque não é possível nós continuarmos a assistir a situações de suicídios provocados por ataques vis nas redes sociais, como aconteceu no Brasil, por exemplo, foi muito falado, em que houve um suicídio provocado porque a pessoa não conseguiu aguentar psicologicamente os ataques de que foi alvo nas redes sociais, e as pessoas acham que isto é tudo normal e que não há problema nenhum. Portanto, por um lado, assegurar o direito a ter liberdade diversa, por outro lado, assegurar que essa liberdade de expressão / liberdade de dar a sua opinião tem que ser exercido de forma consciente e de forma a que não provoque danos irreversíveis na saúde mental das pessoas visadas nessas liberdades de opinião, ou que a liberdade de expressão não sirva para fazer ataques insultuosos. Eu diria que estas são as principais preocupações que eu tenho para o ano que vem. João, com relação ao todo arrazoado por ti, preocupa-me muito a escalada da intolerância nos dias atuais em todos os ambientes, seja no ambiente de convívio, de moradia, nos condomínios, nos prédios, onde nós convivemos, seja na escola, seja no trabalho, seja no exercício profissional, seja simplesmente nas redes sociais, onde as pessoas exercem a sua, abre aspas, liberdade de expressão, fecha aspas. Preocupa-me também o fato da incompreensão com relação ao uso responsável da liberdade de opinião e da liberdade de expressão, notadamente num momento em que nós vemos em todo o mundo, não só nos países lusófonos, uma escalada, reitero, de movimentos extremistas. E preocupa-me também, para este ano que se inicia, o simples fato de que o coletivo, as pessoas, não estão a dar a devida importância a este tipo de assunto, porque, enfim, pelas mais diversas razões. E essa preocupação é um dos motores que entendo obrigatórios para os nossos diálogos luso-atlânticos, de trazer compreensão sobre os conceitos de liberdade de opinião, de liberdade de expressão, do uso responsável das liberdades, direito humano, direito fundamental, de modo que nós possamos, por meio destes diálogos, colaborar com aqueles que assistem este podcast, esse diálogo, e, ao mesmo tempo, colaborar com a sociedade. Esta é uma missão, digo já com o nome da vez, ESG, do Rui e do João, para com todos aqueles que nos acompanham. Se nós vencermos esta missão, já ficarei feliz para este ano de 2024, em que pese, eu sei, seja uma missão árdua, notadamente porque vivemos um momento, entendo, que não é mais atípico. Ele se tornou o modelo comum de como as pessoas convivem nas redes sociais e na sociedade. Querem impor opiniões,
de modo, por vezes, insultuosos, por meio de palavras de calão, e sempre de modo imperativo, o que não é positivo. E quando isso parte da nossa área, de colegas da nossa área, de instituições de nossa área, da área jurídica, isso é mais preocupante ainda, porque o profissional do direito, independentemente da profissão, seja advogado, magistrado, membro do parquet, ele tem o dever de formação de lutar em prol das liberdades, em especial, já que estamos a conversar sobre isso hoje, da liberdade de expressão e de opinião. Então, este é o prognóstico de missões para os nossos diálogos em 2024. Concordo, Rui. Acho que estamos alinhados, e acho que essas missões que delineaste, parece-me que coincidem com as minhas e acabam por ser também complementares, e é importante que nós tentemos e pelo menos aqui toda a gente e todas as opiniões são bem-vindas e faremos eco delas sempre que falarmos dos temas. Agora gostava de te perguntar se tens alguma situação que gostasses de destacar em relação à situação atual no Brasil, que Bom, aqui achasses que era digna de relevo e que tá. pudesses partilhar connosco. No Brasil, nós temos a reforma tributária que se iniciou, foi aprovada na Câmara no final do ano passado e passa agora pelas diversas discussões e regulamentações para que seja posta em vigor. É um longo caminho a ser percorrido, mas esta é uma notícia que nós devemos sempre trazer assim que houver alguma novidade relevante. De outro lado, lendo, João, as notícias de hoje, não é do Brasil, mas preocupa-me o que li sobre o último exercício da OTAN, né, que será o maior exercício das últimas décadas, e a fala do responsável da Organização do Tratado do Atlântico Norte, no sentido de que estão a se preparar para um conflito com a Rússia. E isso causou-me, não espanto, que parece-me como profissional da área do direito internacional, uma consequência que poderia, mais hora, menos hora, ocorrer. Mas preocupa-me bastante esse aceno para um estado de beligerância na Europa. Eu acho que é preocupante, principalmente. Eu não sei se será só a Europa, não sei. Sinceramente, estou preocupado até pelos focos que têm surgido no Médio Oriente, as várias frentes que têm sido abertas. De facto, é muito preocupante assistir à forma como a resposta de Israel ao que aconteceu em relação à Palestina e os ataques do Hamas, neste momento já está a alastrar por toda aquela zona. Já há uma série de focos de tensão e de guerra que estão instalados e infelizmente não se vê como é que isto vai parar, nem se vê alguém com capacidade para parar todo este clima que rodeia ali a zona do Médio Oriente. A Rússia, eu diria que o principal problema aqui na Europa acaba por ser o desgaste que uma guerra longa provoca nos apoios europeus à Ucrânia e nos Estados Unidos, obviamente, até porque, havendo eleições no final do ano nos Estados Unidos, obviamente que um dos temas que vai estar em cima da mesa na campanha eleitoral será o apoio à Ucrânia. E o presidente Trump já disse, o presidente Trump, sim, ele foi presidente, mas o candidato Trump já disse várias vezes que a posição dele em relação à guerra da Rússia com a Ucrânia não é bem igual à do Joe Biden. Portanto, o futuro da guerra na Ucrânia vai depender muito também das eleições americanas e do próprio esforço da União Europeia, porque, como sabemos, a União Europeia, o desgaste da guerra tem vindo a verificar-se e a fazer-se sentir nos apoios que havia relativamente ao apoio à Ucrânia, nomeadamente a Hungria, por exemplo. E acho que isso nos deveria preocupar a todos, mas também nos deveria preocupar o facto de nós sabermos que a forma como tem evoluído a guerra acaba por ser algo que
nem permite à Rússia ter a vitória meteórica que achava que ia ter e que resolvia rápido, mas também não permite à Ucrânia, apesar de todo o apoio que tem tido do resto do mundo, não tem permitido à Ucrânia avanços significativos ultimamente no terreno. E isso também desencoraja os apoios, creio eu. Pelo menos é o que se tem assistido. Porque os apoios também tinham a ideia que aquilo era... Os países que apoiavam a Ucrânia também me parecia terem aquela ideia de nós agora vamos ali, desculpa-me a expressão, dar uma mãozinha e isto é rápido. E Sem afinal... olvidar, João, permita-me uma parte, mas sem olvidar também da questão econômica. Os apoios à Ucrânia perpassam a questão econômica. E qual o impacto econômico que isso tem causado aos Estados Unidos e a toda a União Europeia na manutenção de um estado de beligerância, de conflito entre esses dois países? De modo Exatamente. que, no momento em que o aspecto econômico passa a causar transtornos à população dos diversos países membros da União Europeia e mesmo aos Estados Unidos da América, com certeza ele não será bem visto. E com isso nós teremos provavelmente uma mudança nos jogos políticos com a eleição nos Estados Unidos. Isso é fato, está claro, como você bem destacou, em sua fala. Eu acho que isso é muito importante e, no fundo, vamos esperar que a situação não se complique no terreno e que não afete o mundo inteiro. Naturalmente, a Europa será sempre mais afetada porque é aqui ao lado, mas as ondas de choque, infelizmente, sentir-se-ão em todo o mundo, Pois. creio eu. Não sei se quererás acrescentar mais alguma situação do Brasil, Não, porque daqui nós nada, aqui em João. Portugal, sim, nós aqui em Portugal, como deves calcular, estamos a viver uma campanha eleitoral em que, não obstante ainda não ser formalmente campanha eleitoral, a campanha eleitoral começou quando foi anunciada a dissolução da Assembleia da República, a que iria acontecer, ou seja, a partir do momento em que houve a pronúncia e a comunicação do Sr. Presidente da República, objetivamente a partir dali a campanha eleitoral começou e estamos a assistir a uma sucessão de situações em que há inaugurações, etc., como é normal na fase final das legislaturas. Estamos a ver uma situação de subida da extrema-direita representada pelo Chega, que ainda há pouco viu uma sondagem que estava já perto de 20% ao Chega. Temos o PS e a AD que estão mais ou menos tac a tac de acordo com as sondagens e sempre com a ressalva que nos merecem as sondagens porque nem têm acertado muito nos resultados eleitorais. Agora diria que estamos em plena campanha eleitoral e que vai haver um extremar de posicionamentos, vai haver promessas, como é normal, todos vão prometer fazer isto, aquilo e o outro mundo a seguir. Eu diria que eu acho que nós, em Portugal, estamos a passar algo que já se tem passado no resto da Europa, em que a extrema-direita sobe, a imigração a aumentar é um terreno propício para a extrema-direita subir, as leis da imigração não estão, de facto, adequadas à realidade atual, parece-me, pelo que se vê nas ruas de Lisboa. Temos uma autoridade, a AIMA, que substituiu o CEF, que ainda está a apanhar o comboio e a tentar perceber como é que a coisa deve acontecer. Portanto, todos estes ingredientes são propícios a algumas demagogias e populismos quanto à temática da imigração e acho que isso também acabará por determinar o resultado das eleições. E penso que por hoje já vai um pouco longo o nosso programa, a menos que queiras acrescentar alguma coisa. Encerraríamos hoje aqui este nosso primeiro programa depois do final do ano e o nosso primeiro programa de 2024, mas naturalmente passa aí para o outro lado do Atlântico para o encerramento e as despedidas em relação ao nosso auditório. Pois. João, então o saldo que nós temos deste primeiro diálogo luso-atlântico entre nós é que este será um ano árduo
para explorarmos as diversas temáticas do Brasil, de Portugal e, obrigatoriamente, de países lusófonos, seja por meio de convite aos nossos colegas, como foi com o Dr. Manuel M. Bangui, que eu faço questão de lembrar, que espero em breve tê-lo aqui conosco, bem como de outros colegas que venhamos a convidar para participar dos nossos diálogos ao ano de 2024, para que juntos possamos enfrentar as temáticas da intolerância, da liberdade de expressão, assuntos relacionados ao direito e a política dos países Brasil, Portugal e outros lusófonos. E assim cumprimos a nossa missão ESG dos escritórios Badarói de Luca, João Massano, no sentido de trazer o que há de mais importante, atual e de modo compreensível para aqueles que nos acompanham. É isso, João. É isso. É um gosto, Rui, Um rever-te grande abraço a virtualmente. todos e extensivo ao meu querido amigo João, que em breve estaremos juntos para gravarmos presencialmente os nossos diálogos. Até lá. Até Muito lá, um obrigado. abraço a Até à todos. próxima. Um abraço. Obrigado.